no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz. Pode se sentar. Pastor Cláudio, posso botar o púlpito aqui embaixo? Vou ficar mais pertinho de vocês. Amém? Amém. Que bom estar aqui de volta. Terra Fértil Santa Cruz. Amém? Já fazia um tempo que a gente não estava aqui com os irmãos. O pastor Cláudio me chamou para a gente falar desse tema, que é construindo a casa de aliança. Amém? Esse é um tema que a gente já está falando o ano inteiro, né, lá em Terra Fértil Sede. E também eu creio, imagino aqui que vocês também têm trabalhado esse tema. Mas antes de eu entrar no assunto aqui completamente, quero apresentar a caravana que veio comigo. Vamos lá? Um por um. Minha esposa Camila. Eu sou o Felipe, para quem não conhece, já falou, né? Somos de Terra Fértil Sede. Pastor Israel, meu cunhado, com a Karina, irmã da Camila. Meu outro cunhado está lá atrás, o Tiago, com a Jéssica e a Débora. Amém? Também lá de Terra Fértil Sede. Minha sogra, Kátia, mãe dessas três moças lindas. Minha filha, aqui acompanhada do meu sobrinho Estevão, Mariana e Estevão. Os evangelistas Marcelo e Milena se fazem presentes aqui também, nos ajudando aqui com o Felipe, seu filho. Tem mais alguém lá da sede? Márcio e Carly ali com a gente, Lúcia. E é um prazer, irmãos, estar aqui, revendo alguns de vocês que a gente já conhece há um bom tempo e sempre vendo carinhas novas, né? Pessoas aqui novas que Deus tem acrescentado a essa igreja. E a gente vai trazer essa noite mais um assunto, né, para a construção da vida de vocês. Vocês abriram mão, né, sacrificaram, ofertaram ao Senhor um sábado à noite. Eu estava preparando o alimento dessa noite, da palavra. Eu pensei, eu vou entregar para eles, eu creio que uma boa comida. Amém? Uma palavra que é para você verificar a sua vida, se você tem sido esse construtor de uma casa de aliança, né? O que Deus espera de nós nessa construção, o que a igreja espera de nós, o que a igreja precisa de nós, que a gente faça. Sim, antes, para eu não esquecer, que eu sempre esqueço, pega para mim, amor, os livros aqui. Eu queria só divulgar, né, fazer aqui aquela propaganda. Eu tenho 2 livros aqui, irmãos, que se vocês desejarem adquirir, deixa eu pegar aqui. Alguns de vocês já conhecem, falando também desse tema que está relacionado à aliança, que é o discipulado, que foi o primeiro livro que eu publiquei. Esse livro tem o tempo da igreja, pastor Cláudio, foi em setembro de 2019, isso aí. A gente lançou, e aí, não me lembro, 18, né? A igreja está fazendo 4 anos, é isso aí, discipulado tem 4 anos. Aí no ano seguinte eu lancei o segundo, que fala sobre evangelismo, que é, vou pegar aqui, Uma Carta ao Mundo, tá? Se você desejar adquirir qualquer um desses livros, é só procurar minha esposa aqui no final. Eu esqueci de falar que ela está carregando também nossos 2 filhos, Pedro e Lucas, gêmeos que vão nascer nos próximos meses, né? Esteja orando por nós, para todo esse processo aí de parto, que a gente está se preparando. E quando eu orava pedindo a Deus uma direção para esses 4 anos da igreja de vocês, o que Deus desejava construir nessa noite, nesse congresso, e Cláudio falou, né, que para que eu ficasse à vontade, que Deus fluísse através da minha vida, eu fiquei perguntando para o Senhor, o que a minha vida testemunha a respeito desse assunto? Porque se a gente vai pregar um assunto, a gente tem que ter afinidade com aquele assunto, né? Eu não posso pregar de família e ter na minha vida um testemunho ruim de família. Eu tenho que verificar a minha vida de acordo com aquela palavra. Eu fiquei pensando sobre a aliança e eu, né? Como que sou eu guardando a aliança? E no domingo passado nós tivemos um momento lá em Terra Fértil Sede, onde nós cantamos essa música que eu quero que a gente cante no final de novo, Alto Preço. E a igreja se abraçou e cantou forte. E eu recebi um abraço da apóstola Nelma. E quem
Quem já foi abraçado aqui pela apóstola Nelma sabe, né? E ela chorou muito. Eu senti Deus testificando ao meu coração, porque são anos de história. Eu vou começar essa palavra sobre aliança falando sobre o caráter permanente da aliança. Deus não muda, Deus é imutável. E a aliança também, ela é para ser eterna, imutável. A gente não deve violar a aliança. O Senhor falava no meu coração assim, que tudo que um líder espera, por que a Nelma se emocionou quando ela me abraçou? Eu ainda não conversei isso com ela, mas eu senti isso no meu espírito. Tudo que um líder espera é gente que permanece. Tudo que Deus espera de você é que você seja gente que permanece. Permanece. Acho que ela não chorou porque eu sou um cara ativo na igreja, porque eu faço as coisas, porque eu sou, sei lá, porque eu prego, porque eu ensino, porque eu tenho algum talento, porque minha esposa canta bem, minha filha é bonita. Isso não emociona as pessoas. O que emociona é saber que entra ano e sai ano, aquela pessoa está ali. Pode passar tudo, mas aquela pessoa vai estar ali. E ainda que não esteja mais ninguém ali, né? Será que o teu pastor pode um dia olhar e falar, não, mas esse aqui ficou, esse aqui está aqui. Sabe, tem reuniões às vezes, tem momentos que a igreja passa, que às vezes a gente gostaria de não estar. Eu me lembro disso uma vez que eu ouvi uma pessoa dizendo que ela ia para determinada reunião da igreja, que era uma reunião que as pessoas já não gostavam de ir. Era um determinado culto, um ambiente da igreja, que tem isso, né? Às vezes tem ambiente que todo mundo gosta de ir. Tem culto que todo mundo gosta de ir, mas tem algumas reuniões que não são muito privilegiadas. Eu me lembro desse pastor dizendo isso, que ele ia para a reunião somente para que o líder dele não ficasse triste. Para que ele soubesse que tinha alguém ali que permaneceu. Tem alguém ali que está com ele. Amém? Isso é caráter. Gente que permanece, um povo que permanece. E eu abracei a apóstola Nelma e eu lembrei dessa história, né? Que a minha família, a família Mouta, ela foi alcançada por uma Bíblia que a mãe da Nelma deu para minha avó, a dona Lloyd. Uma semente, que alcançou a geração da minha avó, que alcançou minhas tias, que me alcançou. Então a gente tem uma história aí permanente, de décadas. Eu me converti aos 8 anos de idade na escola bíblica da igreja. Então, eu quero começar essa ministração sobre gente que permanece, construindo a casa de aliança, falando um pouquinho de quem eu sou e como eu experimentei isso. Com 8 anos eu me converti em Terra Fértil, em Uaíba, e ali eu tive toda a minha história com Deus, ali que eu casei, ali que eu apresentei minha filha. Já são 30 anos, sendo discipulado ali naquele lugar. E que você possa construir também uma história nesse lugar, amém? A gente vai ver como é importante estar plantado num lugar e ali permanecer. Como é importante não ficar pulando de igreja em igreja, sabe? Você precisa estar plantado num lugar para que ali você possa servir a Deus e frutificar. Então, o que Deus espera de nós, o que nossa liderança espera de nós, é que a gente seja imutável, como Deus é imutável. E a aliança de Deus com a gente não muda, a não ser que a gente mude. Mas Deus não muda o lado dele, da aliança. Atos capítulo 2, vamos lá, vamos para a palavra. Você tem fome da palavra de Deus, amém? Nós vamos abrir a Bíblia algumas vezes essa noite. Atos capítulo 2. Eu vou falar aqui algumas coisas que são necessárias quando alguém se declara membro de uma igreja. O que é necessário para alguém se declarar parte dessa construção de uma igreja local? O que se espera, quando você está nessa aliança congregacional? O que se espera de alguém que está numa congregação? Atos capítulo 2, versículo 42. A Bíblia diz assim: eles perseveravam, diga assim, perseveravam no ensino dos apóstolos, amém, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então era gente que permanecia, era gente que perseverava. Na alma de cada pessoa havia pleno temor,
e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus por tudo e sendo ensinados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? A gente viveu, e já passou esse tempo, um tempo de pandemia, um tempo onde muita gente se esfriou. E uma das coisas que muita gente foi perdendo é aquele sentimento congregacional. Enquanto eu orava, Deus me falou essa frase aqui. E eu quero que você entenda que às vezes a gente pensa que profecia, a pessoa tem que mudar o tom de voz, sapatear, né? Eu acredito também que a pessoa pode até mudar o tom de voz, mas assim, Deus já me falou antecipadamente, isso aqui é uma comunicação profética, tá? Só para deixar bem claro. Que é necessário, o Senhor dizia, restaurar o prazer de estar com os irmãos na casa de Deus. No tempo de pandemia, muita gente perdeu a vontade de ir à igreja. Quem sabe você até voltou, mas você não tem vontade de estar. Quem sabe é com você essa palavra. Sabe? Perdeu a vontade de estar. Ou está e não tem aquele brilho nos olhos que tinha no começo. Porque nessa minha caminhada, nesses 30 anos que eu congrego lá em Terra Fértil, né, teve fases, né, teve momentos onde eu estava muito animado. Eu me lembro de eu ir para a igreja, eu era líder de célula, e um dia eu queria dar minha dormidinha de tarde, que eu gosto de dormir de tarde no domingo, e eu era líder de jovens, e o Senhor falou no meu coração que eu não deveria aceitar ir para a igreja. Isso é forte, né? Se é para você, pega essa palavra. O Senhor falou comigo, para eu não aceitar ir para a igreja sem levar ninguém. Aí eu levantei da minha soneca de domingo à tarde, fui andando, chamando cada um daqueles jovens que estavam afastados para ir para a igreja. E aí começou a chover e eu pedi, Deus, afasta essa chuva por amor ao teu filho. E o Senhor falou comigo, e se chover, você vai assim mesmo? E eu fui a pé ali com a minha bicicleta. Simplesmente porque eu queria, tinha aquele brilho nos olhos em ir para a igreja. Eu sabia o que eu ia encontrar na igreja. E é por isso que eu queria que as pessoas estivessem ali. Quando a gente tem expectativa nesse lugar, a gente quer que as pessoas estejam. Mas às vezes o tempo vai passando e nem a gente espera nada da reunião, e é por isso que a gente não convida. Quando a gente tem expectativa do que vai acontecer na reunião, a gente chama. A gente chama. Aqui diz o texto que a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Porque eles nunca deixaram de perseverar na comunhão, naquele começo. E o Senhor deseja que a gente recupere esse brilho nos olhos, sabe? Que a gente ficou um tempo em casa, vendo o culto online, e aí foi se perdendo. E eu vou falar isso para os irmãos aqui, eu quero que vocês me entendam. É possível, tá? Isso não é absurdo isso que eu vou falar, não. É possível que talvez você, talvez eu, talvez um conhecido seu, se você não quiser se colocar na história, tenha gostado daquele tempo de isolamento social. Existem pessoas que gostaram. É possível que a gente se pegue gostando. Ai, meu Deus, eu só queria ficar em casa. Eu só queria hoje não sair. Ai, meu Deus, marcou conferência. Quem sabe você seja essa pessoa que está aqui, mas de repente algumas coisas podem ter se tornado um peso na congregação. E o Senhor deseja que você recupere o brilho nos olhos daquele começo, em estar nas reuniões, em quando falava, opa, acampamento, opa, congresso, a gente ficava emocionado, ai, que bom, que expectativa, fogo no coração, lágrimas nos olhos, sabe? Feliz em estar na congregação, perseveravam nas orações, no partir do pão, na comunhão, amavam aquilo. Que a gente possa entender que o tempo de isolamento social foi um tempo de exceção, e não é bom para a igreja de Cristo não ter contato com as pessoas fisicamente. Não é, a gente acabou se perdendo algumas coisas, sabe? Que a gente não fique gostando
esse negócio de, hoje eu não vou, vai ser transmitido online, vou assistir de casa. Nunca é igual. 1 Coríntios capítulo 4. O que Deus espera de nós, então, enquanto membros de uma igreja, construtores de uma casa de aliança? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Vou ler o 1 e o 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Todas as pessoas devem nos considerar. Não sou eu que me considero encarregado dos mistérios de Deus, servo de Cristo apenas, mas que as pessoas me considerem encarregado dos mistérios de Deus, um obreiro de Cristo, um servo de Cristo. 2. Além disso, o que se requer de todos aqueles que são servos de Cristo, né? De todos aqueles que são encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis, que vivam fielmente. Tem uma outra versão que fala que eles sejam leais, que eles sejam fiéis. O que se requer desses encarregados é a lealdade, é a fidelidade, é a permanência. Às vezes a gente pensa que o que uma igreja precisa para ser edificada é de pessoas capazes. Eu preciso de um tecladista, eu preciso de um baterista, eu preciso de um intercessor, eu preciso de uma pessoa do evangelismo, a gente precisa de pessoas talentosas. Quantas vezes a gente pensa nisso, né? Líderes de ministério aqui, a gente pensa nisso. Só preciso de alguém para a cozinha, preciso de alguém para a recepção, preciso de alguém para a mídia. Deus, envia aqui um obreiro capaz, um ministro, um servo para me ajudar com dons, com talentos. Mas o que Paulo fala, olha, que é necessário que os obreiros sejam capazes. Não, ele fala, é necessário, o que se espera desses encarregados é que eles sejam fiéis. Porque tem muita gente capaz e leal, aliás, capaz e talentosa, mas que não permanece, não continua naquilo que se propôs. O que Deus espera de nós é que a gente continue leal, mais do que ativo. Deus espera que a gente seja ativo? Sim, Ele quer que a gente sirva com boas obras. Mas às vezes a gente pode ser ativo, mas é ativo em um monte de coisa. E Deus espera que a gente seja ativo, mas que a gente seja, primeiramente, que esses encarregados sejam leais, que eles sejam fiéis. A vida, quando a gente se relaciona, nos relacionamentos, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Se você cortar um ramo de uma árvore, né, melhor, cortar uma rosa para dar para minha esposa, aquela rosa é linda quando ela recebe. Daqui a uma semana aquela rosa morreu, porque apesar dela estar bonita, ela não tem vida sozinha. Ela não tem vida sozinha. Você tirou da roseira, a morte já está operando nela. Daqui a um tempo, a beleza murcha e ela já acabou. Mas e aquelas outras que ficaram na roseira? Aquelas continuam vivendo. E o que Deus deseja é que você, que eu, que a gente não veja, sabe, o grupo, a comunidade de fé viva, crescendo e a gente se excluir disso. Que a gente não se exclua dessa vida do relacionamento. Jesus disse assim em João 15, eu sou a videira. Que significa o quê? Olha, eu sou a roseira, eu sou a árvore, você é um ramo. Jesus não disse assim, eu sou a uva, né? Eu sou um indivíduo. Não, eu sou a videira e você é um ramo, você é parte disso. Durante um tempo, teve um movimento nas igrejas que falava assim, você é igreja, você é igreja, você é igreja, eu sou a igreja. E aí eu até, oi sobrinho, tudo bem? E até algumas pessoas com esse argumento dizem isso, né? Olha, eu sou de Jesus, mas igreja não, congregar não. Tem artistas, tem pessoas, né? Famosas que defendem isso, né? Fé em Deus sempre, fé em Jesus sempre, mas igreja, né? É como se você pudesse se apaixonar pela cabeça e o corpo você não quer. Eu amo a cabeça, mas eu não amo o corpo. Eu amo Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. Como se fosse possível amar a cabeça e jogar fora o corpo. E aí algumas pessoas se apropriaram dessa fala, eu sou a igreja, que não é uma fala errada, mas ela não é a totalidade da verdade. Eu vou explicar aqui. Acho que o meu papel é a gente dar os nomes certos, né, para as coisas.
Ninguém individualmente é a eclésia, a igreja. Ok? Paulo, quando fala em 1 Coríntios 12, ele fala membros do corpo. Você sozinho não é o corpo. Entendeu? Você não é o corpo. Claro que a gente pode, assim, de uma certa forma mais ampla, falar, eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. 1 Coríntios 3,16 usa a palavra templo, não usa a palavra igreja. Ele fala, nós somos o templo de Deus. Mas ele não usa a palavra igreja. Sabe por que ele não usa a palavra igreja? Porque igreja significa na sua raiz, entre chamados para fora, é comunidade dos chamados para fora, a melhor significação. A palavra igreja pressupõe comunidade. Então não dá para você sozinho dizer eu sou comunidade, né? Você é parte da igreja. Então, só corrigindo que talvez muita gente, né, fala, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja, né? Muita gente pegou esse ensinamento, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Sozinho você é parte da igreja. Nós somos a igreja. Não é o prédio. Se de fato a gente tiver que se reunir na pizzaria, nós somos a igreja. A comunidade. Se nós tivermos que nos reunir na associação de moradores, nós somos a igreja. Nós somos a igreja, o corpo. Se você sozinho é parte da igreja. Porque é muito perigoso quando a gente começa a puxar essa ideia de que eu sozinho sou igreja. Eu conheço muita gente que antigamente, deixa eu tentar explicar isso. Antigamente, quando você falava que era crente no seu trabalho, antigamente, assim, antes de mim, tá? Meus pais, assim, a geração anterior. Quando falava assim, você é crente? A pessoa perguntava assim, de qual igreja você é? Quem é o seu pastor? Não é verdade? Você é pentecostal? Já te perguntaram isso? Tem gente que pergunta, né? Você fala, agora o que eu respondo? Eu sou histórico, eu sou pentecostal, eu sou neopentecostal? Mas antigamente se perguntava, quando você falava que era crente, imediatamente, de qual igreja? E tem algo que está me incomodando, que eu pergunto às vezes para a pessoa se ela é da igreja, se ela é cristã, qual é a sua igreja? E a pessoa responde assim, eu estou indo. Já ouviu isso? Você fala para o camarada, você é crente? Sou de qual igreja? Eu estou indo na Universal, eu estou indo na Paz e Vida, eu estou indo na Presbiteriana. Espera aí, eu estou indo em Terra Fértil, estou indo lá. É estranho, né? Porque quem está indo não é parte, né? Eu estou indo. Me permita a comparação, irmãos, não se ofenda, né? Temos visitantes essa noite? Se essa palavra é com você, continue rindo e olhando para frente. Porque eu não conheço. Então, assim, se você ficar sério, eu vou saber que é contigo. Se você rir, quando é comigo, eu fico assim. Porque ninguém vai desconfiar que aquilo ali está falando no meu coração. Mas assim, eu não vou saber que é contigo. Você fica rindo e olhando para frente. O que eu ia dizer? Me perdi tanto. A pessoa que diz que está indo. Me permita a comparação. É como alguém que está morando junto, mas não casou. Ela não assumiu ainda um compromisso público, formal. E a gente sabe que é necessário formalizar. Se você tem uma aliança, amigado com fé, casado a gente já mora junto há tanto tempo, o que vai mudar se a gente casar? É necessário você fazer um compromisso formal e público da aliança que você tem. Então eu quero te incentivar essa noite também, né? Se você deseja, se Deus testificou no seu coração que esse é o lugar para você estar, e às vezes você está aqui há muito tempo, e você está indo. Você está indo, e isso às vezes a liderança nem sabe, mas é dentro de você. Você já não tem mais aquela paixão, aquele compromisso, né? Quem sabe se te perguntarem onde você está, você vai dizer, estou indo, né? Que você entenda que é necessário formalizar. É necessário dizer, olha, eu sou parte, né? Eu sou discípulo dessa casa, eu integro, eu carrego essa missão, eu quero alcançar os mesmos objetivos que essa comunidade local quer aqui. Então, que a gente entenda, eu percebo o seguinte, na geração dos meus pais, às vezes, eu falo geração dos meus pais, não meus pais necessariamente, porque eles não eram crentes, mas aquela geração, às vezes eles congregavam em igrejas que não necessariamente assim, eram igrejas assim, uma boa palavra, mas eles entendiam que era
importante estar com irmãos numa congregação. Eles entendiam, era tão importante para eles. E hoje em dia eu vejo as pessoas falando assim, não tem uma igreja... Eu já ouvi isso, não tem uma igreja assim com nível... Então abre uma, meu irmão, porque se você tá com esse nível tão alto, né? Mas é porque às vezes, né, a gente quer escolher igreja, a gente quer escolher coisas, falando de escolhas espirituais, por motivos naturais. Entenda o que eu vou dizer. Eu gostei da igreja porque tem salinha para crianças. Salinha para criança é muito importante. Ensino para as crianças. Eu fui convertido assim. É muito importante. Mas você não escolhe uma igreja por isso, entende? Eu gostei muito do louvor. Quando a gente começou a pastorear, a gente pastoreou 1 ano e meio na Bahia, Salvador. O louvor da igreja era com CD. Botava lá André Valadão e Ana Paula Valadão e eles cantavam pela gente. Sabe? A gente não escolhe uma igreja por causa da música. A gente não escolhe uma igreja porque tem salinha ou porque não tem salinha. Né? É muito bom que tenha uma infraestrutura, uma boa cadeira para você sentar, os instrumentos todos aqui, a gente sabe a conquista que é, a luta que é. Mas sabe, você escolhe paternidade espiritual por motivos espirituais. Eu estou aqui porque é aqui onde eu encontrei cobertura, eu encontrei quem pode me dar direção, e é onde Deus me dirigiu a estar. Sabe? A gente não deveria procurar como se fosse um restaurante. Onde que eu posso me servir? Qual lugar que pode me servir? E na verdade é perguntar para Deus onde eu posso servir. Onde eu posso servir? Eu tenho isso muito forte, porque eu estou lá em Uaíba, né? Eu sempre falo para Deus, eu estou aqui para servir. É aqui onde eu me identifico com o chamado, missão e propósito dessa igreja. A gente vai se aprofundar em cada tópico. Mas eu me identifico com... Será que você entendeu que Deus te plantou aqui, que tem uma visão e uma missão para a igreja, e que o destino e missão que essa igreja vai alcançar vai ser o mesmo que você vai alcançar junto com ela? Entender, eu vou caminhar, qual é a missão? Nós queremos 10% de Santa Cruz convertido. Então você vai vestir isso aí é a minha missão agora. Entendeu? Se for um exemplo, né? Você vai vestir. Qual é a missão que nós temos? Veste aquilo e caminha. Se não fica livre em Deus para buscar uma direção de um lugar onde você vai ser plantado e vai alcançar o seu objetivo e o objetivo daquela congregação. Amém? É meio sério isso que eu estou falando, mas eu me lembro de uma pessoa. Amor, se eu estiver precisando de explicar algum ponto, você me fala, tá? Às vezes eu chego em casa e ela fala, isso aí não ficou bem claro não. Teve uma pessoa certa vez que foi congregar num lugar, eu achei muito sábio que aquele pastor aconselhando, ouviu a pessoa e disse assim, olha, não é bom você congregar conosco não. Recomendou, Cláudio, a pessoa congregar em outro lugar. Porque olha a maturidade, ele ouviu a missão da pessoa, o que a pessoa desejava fazer em Deus, o que ela desejava realizar, ele falou, a missão da nossa igreja é diferente. E ninguém foi chamado para fazer tudo. Na verdade, existem pessoas que têm uma vertente para a libertação. Gosta de estudar, a gente conhece ministérios amigos aí, né, Cláudio? Conhece os caras que gostam de estudar, negócio de libertação, de expulsar demônios e tal, e tem esse trabalho. Existem pessoas que têm um chamado para, enfim, missões. Tem igreja que tem uma ênfase missionária muito grande, tem igreja que tem uma ênfase na assistência social muito grande, cuidado com o pobre, em fazer justiça, né? E eu creio que a gente tem que operar sim, um pouquinho de cada coisa, mas existem tônicas principais de uma igreja, né? Ninguém consegue fazer tudo. Nosso chamado Terra Fértil, de uma forma geral, e Terra Fértil Santa Cruz especificamente, ninguém é chamado para fazer tudo. Mas existe uma ênfase que está no coração do pastor da igreja, e aquela ênfase que Deus plantou no coração dele, você veste e caminha, e ele vai alcançar onde Deus, até porque se ele não alcançar a missão que Deus deu para ele, Deus vai pedir contas a ele. Entende? Então você não pode atrapalhar, ele não pode querer te agradar para
fazer o que tu quer e não fazer o que Deus chamou ele? Então você soma ao projeto dele. Então esse pastor que eu estou contando um exemplo aqui, ele aconselhou o cara, ele ouviu e falou, olha, é melhor você não congregar com a gente. Eu te oriento a abrir o seu próprio ministério. Ele falou isso para a pessoa. Eu achei sábio. Porque às vezes você vai ter uma pessoa com uma ênfase que não é a ênfase da igreja. Mas você precisa ouvir o Senhor. Amém? Ouvir o Senhor. Onde o Senhor deseja que você esteja. O que Ele espera de você. Tem um outro mal que eu tenho percebido nesse tempo, que é as pessoas correndo muito atrás de dinheiro. E a gente precisa pagar nossas contas, não é verdade? Ficou muito mais difícil, eu acho, depois da pandemia. Eu estou sentindo o tempo das pessoas, né, trabalhando em 2, 3 empregos. Eu sinto isso. Sente isso, pastora Renata? Parece que a gente trabalha muito mais. A gente trabalha muito mais. E o Senhor falava no meu coração isso, se essa palavra é para você, receba. Falar igual aquele luva de pedreiro, né? Receba. Sabe, a gente tem falado, essa é a palavra que eu tenho que liberar. A gente tem falado muito pouco sobre recusar propostas por causa dos compromissos com a congregação. Antigamente a gente falava mais sobre isso. Eu já recusei proposta financeira para poder dar aula na igreja. Mas a gente tem falado pouco sobre isso. Porque a gente entende, poxa, o cara, né, é necessário, ele precisa trabalhar e precisa mesmo, tem que sustentar a casa, não pode ficar na igreja manhã, tarde e noite e deixar a família passando necessidade. Mas, o outro lado também não, a gente tem falado pouco. Como é nobre quando você sacrifica, ok? Sacrifica alguma coisa em prol do reino de Deus, em prol de servir a Deus. Certo dia eu pregando na igreja sobre isso, sobre como as pessoas têm corrido atrás do ganho material, uma pessoa testificou isso para mim, poxa, eu estou sentindo que minha vida de oração está se apagando, eu me sinto esfriando, mas não é nada de pecado, mas eu sinto que eu estou amando o dinheiro, amando trabalhar e correr atrás, e sabe, quando a gente fica obcecado por isso, só querendo prosperar, mas a gente pode cair num laço, né, que nos afasta completamente e nos esfria da busca por Deus. Em Atos dos Apóstolos, esse texto que a gente leu no capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na comunhão. Quem é o sujeito dessa oração? Eles perseveravam na oração. Quem eram as pessoas envolvidas ali? Os discípulos. Mas quantos eram naquele tempo? Teve os 12 primeiros. Atos 2, o que aconteceu em Atos 2? Os 120 estavam reunidos, o Espírito Santo caiu, e depois que o Espírito Santo caiu, o que aconteceu? 3.000 se converteram, então tinha pelo menos 3.120. E aí Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele vai relatar assim, olha, como é que era a vida desses 3.120? Eles perseveravam na comunhão, tinham tudo em comum. Todo mundo ali largou emprego para se dedicar à obra de Deus? Não. Então eu quero te dar uma grande revelação nessa noite. A igreja de Atos trabalhava fora. Os apóstolos, os 12, certamente se afastaram do trabalho para poder se dedicar exclusivamente ali. Mas o restante precisava trabalhar, gente. Era como eu e você. Precisava trabalhar. E aí, porque às vezes parece que a gente está sempre nessa desculpa que a gente dá. Não é verdade? Às vezes a gente dá desculpa, não vou porque eu estou cansado, porque eu trabalhei, porque amanhã eu vou trabalhar. Irmãos, a igreja de Atos trabalhava. Eles trabalhavam. Estevão, que foi apedrejado ali, que prega com ousadia, cheio do Espírito Santo, conhecendo a palavra, provavelmente ele trabalhava. Não diz mais como é que ele se sustentava. Paulo, quando chegava numa cidade para evangelizar e fazer missões, algumas vezes ele teve que trabalhar. Trabalhava, né, montando tendas, e na outra metade do tempo pregava. Então, às vezes a gente coloca um argumento nessa questão de ter que correr atrás do trabalho, do ganho, da necessidade, para não se dedicar nas coisas de Deus.
E eu vou compartilhar então com vocês o que diz 1 Coríntios, você já está no capítulo 4, que fala do obreiro leal. Vamos para o capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e 33. Como é que fica o nosso trabalho? Como é que fica para conciliar essa lealdade, essa permanência, essa perseverança na igreja, esse compromisso com a congregação, quando eu tenho que trabalhar tanto, né? Como eu disse, a gente está vivendo um tempo onde a gente trabalha muito. Como é que fica? 1 Coríntios 7, 32. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho, ele fala: o que eu desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios desse mundo, em como irá agradar sua esposa. Aí, maridos, coloca a luz do Senhor nesse texto aqui. Você precisa se preocupar em como agradar a sua esposa. A gente vai livrar a igreja de muitos problemas se os homens praticarem o que diz esse texto. O marido, aquele que escolheu casar, ninguém te mandou casar. Se você casou, deve ser uma preocupação sua, como agradar a sua esposa. Amém? Receba. Aleluia. É uma preocupação do marido. Aí ele fala assim, porque o conselho que ele deu foi para não casar. Naquele tempo que ele estava vivendo, ele falou: por quê? Porque o solteiro pode se entregar a Deus. E, gente, eu e Camila, a gente tem esse testemunho de juventude. Enquanto a gente não casou, né? A gente era líder de jovens, a gente era líder de um monte de coisa. A gente fazia, Camila consolidava, visitava a gente todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Era visita. E graças a Deus, porque no tempo de juventude, coisas foram consolidadas em nós. Né? Cadê os jovens aqui? Deixa eu ver. Os jovens estão presentes? Amém? É para você encher o teu tempo com isso aqui. Amém, jovens? É para você ocupar o teu tempo com a casa de Deus. Glória a Deus pelos acampamentos. Envia teu filho para acampamento, envia teu filho para retiro, envia teus filhos, porque eles precisam ocupar manhã, tarde e noite. Não pensa que ele está na escola todo dia, ele está com os amigos do mundo todo dia, está sendo influenciado. Um culto no domingo ele vai receber ali, vai ser o suficiente. Nossos filhos, nossa juventude precisa ser exposta à pregação, ao ensino, a perseverar. E graças a Deus, na minha juventude, eu e Camila, a gente foi muito exposto. Coisas foram fundamentadas na gente. E aí depois, quando a gente começou a trabalhar, agora deixa eu ver se... Eu vi alguns jovens aqui, deixa eu ver quem está naquela faixa etária assim, de que já é um jovem que trabalha. Levanta a mão para eu ver. Temos aqui jovens que trabalham? Temos, jovens trabalhadores. Quando você começa a trabalhar, Daniel, aí, mas antes de casar, vamos pensar assim, não é aquele choque? Alguma coisa já muda, né? Eu me lembro, Cláudio, que a gente fazia reunião do encontro 10 da noite. Lembra disso, Luciana? A gente ia para Antioquia toda segunda e quarta, de 8 às 10, e de 10 à meia-noite a gente tinha a oração do encontro durante o ano inteiro. O ano inteiro. Tinha jejum, tinha tudo. E a gente estava bem, né? A gente aguentava. Mas aí, conforme o tempo vai passando, a nossa rotina de trabalho vai mudando, né? Filhos chegam, aí você casou, Daniel, né? Assim que você começou a trabalhar, certamente se você já era ativo na igreja como jovem, como eu, como Camila, a gente foi sentindo impacto. Quando eu entrei na faculdade, eu senti um enorme impacto. Estou falando bastante de mim hoje, né? Eu cheguei para o apóstolo Renan e eu disse assim: eu não posso mais dar aula na igreja. Eu não era do presbitério, não era pastor, eu era professor da escola bíblica da igreja. Eu cheguei e falei: apóstolo, eu não posso mais dar aula, porque eu estava me sentindo mal, porque eu só conseguia estudar domingo cedo. Eu acordava muito cedo para preparar a aula para eu ministrar. Trabalhava e fazia faculdade durante a semana. Então eu senti aquele impacto, né, de já não conseguir ler tantos livros como eu lia. Como eu disse, durante o tempo de solteiro, Paulo falou: o solteiro se entrega totalmente para as coisas do Senhor. Mas eu estava já com um compromisso com ela, noivo. E aí aos pouquinhos a gente foi vendo que a gente tinha que trabalhar, construir nossa casa, e eu precisava me dividir. E aí eu cheguei para o apóstolo e falei: quem sabe seja o argumento de alguém aqui.
não posso mais continuar no ministério tal, porque agora eu estou trabalhando. E eu acho que eu me identifico com a área de ensino, mas eu estava disposto a abrir mão daquilo. E eu tive um pai espiritual que disse, não. Eu falei, apóstolo, eu não quero mais dar aula na igreja, porque eu não estou fazendo direito, porque eu não estou fazendo do jeito que eu gostaria. E ele falou para eu não fazer isso. Sabe, às vezes a gente que aconselha, a gente precisa dizer para a pessoa, quebrar um pouquinho as desculpas, com muito amor. Você diz assim, mas eu trabalho muito. Mas quem sabe eu poderia ter matado o chamado, a vocação, ali para a área de ensino, isso em 2003. Eu poderia abrir mão. E quanta gente, né, vai se ocupando tanto, muitas vezes eu vou vendo, a pessoa vai saindo, ela era tão ativa, aí ela vai saindo daqui, vai saindo dali, vai saindo daqui, vai saindo dali, daqui a pouco saiu de tudo. Qual é a solução então, Felipe? Se eu tenho que trabalhar, né, se eu tenho que sustentar minha casa. 1 Coríntios 7, 32, o conselho primeiro fique solteiro. Mas aí, 33, ele diz, entretanto, já casou, né? Quem é casado, preocupa-se com os negócios do mundo em como agradar sua esposa. E Deus não está pedindo para você sacrificar sua esposa nem seus filhos em nome da igreja. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Qual é a solução que o apóstolo Paulo dá no versículo 34? Bota lá. Fica dividido. Essa é a resposta. Para o resto da sua vida, eu também, você, vamos ter que nos dividir. Ele não diz, olha, por causa da sua família, que é o que muita gente está fazendo, abre mão do ministério, sacrifica, você não tem mais chamado, é você, sua esposa, seus filhos, é dentro da sua casa, não tem mais compromisso de visitar ninguém, de evangelizar, não, primeiro é família. Ele não falou isso. Ele disse que fica dividido, porque você tem que agradar a sua mulher, mas você não pode matar o que Deus plantou, o chamado que Ele colocou dentro de você. Mas você também não tem que sacrificar a sua família em nome do seu chamado. Não dá. Então, a resposta de Deus fica dividido. Essa é a conclusão, tá? Você vai ter que se dividir. Você vai ter que se dividir. É uma dupla jornada. Paulo, muito tempo fez isso. E Deus dá graça. E Deus te capacita para isso. Mas eu queria que a gente parasse, sabe, de colocar essa objeção. Porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo faculdade. A gente vai sentir o impacto. A gente vai ter que adaptar algumas coisas. Não vai ser como se a gente fosse solteiro, com certeza. Não é igual. Mas a gente precisa, se espera de nós, como membros, como discípulos de uma congregação, que a gente sirva, que a gente vista a camisa daquele lugar. Eu quero falar então, terminei a introdução. Já foi quanto tempo, amor? Amém? Vê aí, 8 e 9 agora. Glória a Deus, 5 pontos. Vou falar rapidinho, 5 coisas que se espera de alguém que se torna discípulo de uma igreja. 5 coisas que Deus espera, que a sua liderança espera de você, como um membro de uma igreja. A primeira coisa é frequência. Repita comigo. Frequência. Olha, e Deus fala comigo isso. O líder espera que você frequente as reuniões. Eu tenho uma coisa que eu tenho aprendido, que o óbvio precisa ser dito. Outro dia eu entrei no banheiro e tinha uma placa no banheiro assim, não urine no chão. Aí eu pensei, meu Deus, se tem placa, tem história. Será que a pessoa precisa ser avisada que é para urinar no vaso sanitário? Então, se você se declara membro dessa igreja, a gente espera você nas reuniões da igreja. Se tem culto terça, se tem culto domingo, se tem domingo de manhã, é marcada uma reunião para que todos aqueles que se declaram membros frequentem. Amém? Se espera isso da gente. E aí, é necessário que a gente planeje os nossos... A gente trabalha, né? Então a gente tem que planejar nossos dias de folga.
Será que eu consigo? Vai ter uma conferência. Será que eu consigo uma liberação? Será que eu consigo me organizar? Será que essa consulta, eu posso marcar essa consulta médica num outro horário? Será que só tem no horário do culto consulta? Será que eu não posso colocar e me sacrificar um pouquinho para estar lá? Porque Deus e a minha liderança esperam que eu esteja presente. Amém? E é necessário, é importante administrar o tempo que a gente tem livre para poder frequentar, para poder estar nas reuniões. Sabe que tem conferência, sexta, sábado e domingo. Então, que hora que tu vai lavar o carro? Em outro horário. A gente vai ter que dar um jeito, não é verdade? Para dar um exemplo de como eu fico dividido. Hoje estou aqui ministrando na conferência. De manhã eu estava no Guanabara. Porque eu tenho que agradar a minha mulher. Entendeu? E aí como é que faz? Vai pregar à noite, mas de manhã está no Guanabara. Amém? Fica dividido. E ela tinha um aniversário, né, de uma menina que ela ama, nós amamos. Vamos passar lá, dar o presente, dar um beijo e vamos para a conferência. Por quê? Porque vamos servir a igreja, vamos pregar. Deus nos chamou para isso, não chamou? Amém? Então é isso. Sabe, não vamos ficar dando mais desculpa, não. Deus espera que a gente esteja frequente, nossa liderança espera que a gente esteja frequente. A gente recebe influência de vários ministros. Você está recebendo influência minha, eu não sou da casa, eu sou da casa geral, mas sou de outra congregação. Você vê vídeos na internet, você lê livros, espero que você compre o meu. Você recebe influência de outros ministérios, mas você precisa ter um onde você está plantado. Amém? É aquele lugar que você está plantado. Tem gente que pensa que assim, ela vai crescer mais espiritualmente se ela ficar indo cada dia numa reunião em um lugar, né? Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. E ali ela acha que ela está recebendo de várias pessoas, né? Você precisa, para criar vínculos. Poder espiritual é liberado, gente, quando a gente canta o que a gente cantou aqui. A gente vai orar no final, a gente vai se abraçar de novo no final. E poder espiritual é liberado para a igreja, né? Quando a gente é um, quando a gente estabelece vínculos duradouros com uma igreja local. Então a primeira coisa que se espera é frequência. A segunda coisa que se espera é serviço. Efésios 4:12 diz que os santos são capacitados para a obra do ministério. Então existe um ministério para você desempenhar. Existe um chamado para você fazer. Os pastores treinam você para desempenhar o seu chamado, o seu ministério. Então quando você se declara membro de uma igreja, se Efésios 4:12 diz que nós fomos... Está aí o texto? Se Efésios 4:12 diz que... Apareceu agora? Aí. Com o propósito de aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar os pastores? Não. Os pastores, os apóstolos, os mestres foram dados para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério. Para o ministério dos pastores? Não, para o ministério dos santos. Então, quando você se declara membro de uma igreja debaixo da cobertura de um pastor, você se inscreveu para o serviço ministerial daquela igreja. Isso que significa se declarar membro. Se declarar discípulo. Eu estou nesse lugar para que o meu pastor me treine no meu serviço ministerial. É isso. É para isso que eu preciso estar plantado. Ao congregar, eu declaro que eu estou na obra do ministério. Terceira coisa que se espera. Então vamos lá. Primeira coisa. Segunda coisa. Terceira coisa. Aleluia. Dízimo. Amém? Se espera de quem se declara membro de uma igreja, discípulo, que ele contribua financeiramente com aquele lugar. Os irmãos estavam compartilhando aqui, né? E na hora Deus me lembrou disso. Pastor Cláudio voltou para Cristo no momento de oferta. Eu lembrei dessa cena hoje, na hora da oferta aqui. Por que é importante a oferta? Se eu estou falando de você sacrificar, de você fazer renúncias até de trabalho, da sua agenda, do seu tempo livre, da sua folga, para você entregar a sua vida, é seu tempo para a obra de Deus, também o dinheiro é tempo. Você trabalhou. Quem sabe ali são dias do seu trabalho que você traz para a obra de Deus, para ajudar a sustentar isso aqui. Então o corpo que se reúne nesse lugar, espera de você que você entregue seu tempo, sua energia, seu coração e também suas finanças. Né? Vamos abrir o texto? Para não ficar nas minhas palavras. Lucas capítulo 8, versículo 3. Jesus apareceu pregando e ele tinha 12 homens que também largaram a pesca, largaram o seu trabalho e ficaram tomando café, almoçando e jantando com Jesus.
curando os enfermos, visitando as casas, aprendendo como é que era com o mestre. E quem sustentava esses homens? 13 pessoas, faz a conta, para tomar café, almoçar e jantar. Por mês. Quantos mil é necessário? Já parou para fazer esse cálculo? Alguém tinha que manter isso, né? Lucas 8:3. Joana, esposa de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Então, se espera quando você come num restaurante que você pague a conta. Se espera quando você congrega num lugar que você ajude com o sustento daquele lugar. É muito lindo ter uma cadeira aqui para o visitante sentar, é muito lindo ter os instrumentos, ter o som, mas se espera que você seja parte disso. Amém? 4, visão, que você seja um suporte da visão da igreja. Eu já falei no começo, se a igreja tem uma visão, olha, a ênfase da igreja é o evangelismo. Houve um tempo lá em Terra Fértil Sede, que a gente tinha uma convocação para o evangelismo todo domingo de manhã. E o que a gente espera que os membros da igreja façam? Vistam essa visão. Vistam essa visão. A nossa igreja, o que o membro da nossa igreja faz domingo de manhã? É evangelismo. Se é isso, é isso. Se o teu pastor trouxer uma direção, olha, nós vamos orar no monte. Você, às vezes, tem aquele crente, né, que tudo que você fala, reclama. Né? Vai ter um passeio no céu. Ai, no céu. Oxi. No céu não quero ir não. Tá. E aí questiona, vai ter oração no monte. Por que monte? Deus fala na terra também, não precisa subir no monte. É a mesma coisa, orar no prédio, orar no monte. Irmão, se Deus deu uma visão para a liderança da igreja, pega a visão, né? Caminha com ela. Caminha com ela, sustenta aquela visão. Se não, caminha com a visão de outro lugar que você se identifica mais. Conforme uma igreja vai crescendo, acontece, das vezes a gente converter pessoas, como o irmão que testemunhou aqui, mas às vezes também a gente vem de outro ministério para cá. E é bênção, se Deus te chamou, vem somar com a gente. Mas às vezes acontece, tá, irmão? Da gente trazer para a igreja que a gente está, a gente querer implantar ali aquilo que a gente não conseguiu no lugar que a gente estava antes. Entendeu? Às vezes a gente vem com as marcas de outro lugar e queria muito realizar aquilo naquele lugar e aquele lugar nunca fluiu naquilo. E aí você vê na igreja nova a oportunidade, agora nós vamos fazer e tal. Mas não é a visão, se aquilo não é a visão, se aquilo não encheu o coração do teu líder, isso, claro, você pode influenciá-lo, senta com ele, expõe teu coração, ele vai te ouvir, se Deus direcionar e testificar, amém. Mas se não é a ênfase da igreja, você não vai conseguir transformar esse lugar num novo ministério tal que você era. Entendeu? Mas esteja aberto ao novo de Deus, que Deus tem algo novo nesse lugar para você. Amém? Que não é nem o que você viveu antes, mas é diferente. Né? Abraça, procura entender. Se tem algo que a gente pratica na igreja e você não entende, não precisa engolir seco também, né? Pergunta, pastor, me explica isso aqui. Por que a irmã dança aqui na frente? Eu não vejo problema, né? É uma benção, é maravilhoso. Mas tem gente que engasga com isso, né? Tem gente que frequenta outros ambientes evangélicos que eu nunca reparei que tinha gente que tinha problema com isso, mas alguém falou, certa vez que chegou na igreja, eu não entendo essas meninas dançando na frente da igreja. Porque tem outros ambientes de igreja, você já converteu aqui, né? Mas tem outros ambientes que não tem dança na igreja. E a pessoa chega e estranha aquilo. E aí ela recebe uma palavra, ela é impactada, aquilo mexe com ela, Deus fala para ela, soma junto, entra, participa, e ela fica com um negocinho assim, não gosto desse negócio de dança. Expõe teu coração para a liderança, fala, pastor, me explica isso. Explica. Aí tem os textos bíblicos, né? Quando o filho pródigo voltou para casa, diz que o pai preparou um banquete e tinha música aí, dança. Então, faz parte, expressar com o seu corpo, com dança, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é, você, se tem algo na visão que é praticado aqui, que você não assimilou, conversa, expõe, amém? Então, primeira coisa que se espera de você é
Segunda coisa? Terceira coisa? Fala aí. Terceira coisa? Quarta coisa? Suporte, né? Carregue a visão. E a quinta coisa, para fechar, que você seja receptivo à liderança da igreja. Se você entrou aqui, você está se submetendo ao pastorado de Cláudio, de Luciana, de Fábio, Maninho e Renata, né, que são os pastores da igreja. Você não pode gostar de um e não gostar do outro. Eu ouço Deus no pastor Cláudio, mas na mulher dele não gosto não. Eu gosto do Maninho, da Renata, não. Exemplo, tá, gente? É reconhecer a voz de Deus falando no seu coração. Porque não faz sentido você ter escolhido congregar num lugar e falar, não sou alimentado aqui. Então, meu irmão, por quê? Por quê? Né? Se você está aqui, eu entendo que você, alguma coisa testificou, né? Jesus certa vez disse assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Eu sou o bom pastor. Então você conhece a voz, não do Cláudio, a voz do bom pastor. Quando ele fala, é o meu pastor, é Jesus falando ao meu coração. Se não houver essa testificação, irmão, então busque em Deus o lugar onde você vai ter pessoas que vão acessar o seu coração. Porque se a gente não recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, abre 1 Tessalonicenses, bota na tela para a gente ganhar tempo. 1 Tessalonicenses 1:7. Cláudio, acho que não me convida mais, estou estourando aqui, passou de 9. Que hora que está acabando? É dia especial, né? Eu estou pedindo tanto para você frequentar, para você se sacrificar, a sua folga, o seu sábado à noite. Então recebe aí. A pessoa, Deus dá uma direção para o pastor, olha, é vigília, todo mundo aqui, até de madrugada. Aleluia, no sábado. 1 Tessalonicenses 1:7. Paulo fala assim, dessa forma, para a igreja dos Tessalonicenses, tá? Uma cidade, Tessalônica. Ele fala para essa igreja, dessa forma vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Ele não chamou nenhuma igreja, eu dei uma pesquisada nas cartas de Paulo, nenhuma igreja ele falou isso, que era uma igreja padrão. Imagina Jesus chegar aqui e falar, Cláudio, padrão tua igreja. Padrão. Nunca achei irmãos como esses. Paulo escreveu para os Tessalonicenses e falou, olha, vocês se tornaram padrão para todos os crentes. Capítulo 2, versículo 13. Essa igreja padrão, pula aí para o capítulo 2, 13. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como ensino, simples ensino de homens, mas sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Porque quem não crê, então não é nada. Mas para quem recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, entendeu? Porque é possível receber a palavra de Deus como palavra de homens. É o Felipe que está falando. Hoje foi o Felipe que pregou lá um monte de coisa. Falou que a gente tem que frequentar a igreja. Falou que... É porque ele é amigo do Cláudio que ele falou isso, né? As pessoas querem receber as coisas de Deus como palavra de homem. Ele falou isso porque eles combinaram antes. Agora, quando você ouve uma palavra de Deus como palavra de Deus, ela opera eficazmente em você e você se torna padrão. Padrão para os crentes. Então você precisa, né, a quinta coisa que se espera de um membro de uma igreja é que ele seja receptivo à liderança daquela igreja local. Não tem porquê estar numa igreja local se você ouve a palavra dos pastores como palavra de homens. O que você está? Se você ouve como palavra de homens. Agora, se você receber a palavra de Deus como palavra de Deus, ela opera eficazmente na sua vida. Nesse mesmo Tessalonicenses aí, capítulo 5, quem está lá na mídia para eu dar um oi? É o Ian? Capítulo 5, versículo 14. Já trabalhando, né? Já no serviço. Irmãos, também vos exortamos, é a mesma carta, tá bom? É a mesma igreja que ele chamou de padrão. Irmãos, vos exortamos que admoesteis, repreenda os sonolentos, aleluia, tem alguém sonolento aqui? Amém?
consoleis os desanimados, ampareis os fracos e seja paciente com todos. Amém? Mas sabe o que me chama a atenção? É que numa igreja padrão, Pablo, tinha sonolento, tinha desanimado e tinha fraco. Você pode estar numa igreja boa e ainda assim ter problemas. Porque a gente sempre acha que é por causa da igreja. Que eu não sou alimentado. Você pode estar na melhor igreja. A igreja que o apóstolo Paulo falou que era padrão. Tinha fraco, sonolento e desanimado. E eu posso supor que tinha fraco, desanimado e sonolento, que eram justamente aqueles que não recebiam a palavra de Deus como palavra de Deus. Recebiam como palavra de Paulo, palavra dos pastores da igreja. Porque quem recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, recebe ânimo, força, despertamento. Então, irmãos, a conclusão que a gente chega é que Deus espera de nós, né? Que a gente sejamos pessoas que permaneçam. Permaneçam unidos, permaneçam ligados, permaneçam congregando. Vamos ficar de pé para você não cansar? Para fingir que está acabando? Aquele irmão do teclado, Daniel, queria orar com você por essas 5 coisas. Podemos fazer isso? Amém? Que você analisasse o seu coração em relação a isso. Senhor, vamos orar a respeito da frequência, amém? Senhor, eu quero ser alguém que a minha liderança pode contar aqui, nas reuniões. No que depender de mim, eu quero reafirmar o meu compromisso em construir a casa de aliança. Vamos fazer a primeira oração dessa noite em torno da nossa frequência à congregação. Pai, nós reconhecemos como nós diminuímos a nossa intensidade às vezes, por conta do muito trabalho, da muita correria, da busca pelo dinheiro. Mas nós fazemos um novo compromisso essa noite. Se nós queremos alcançar Santa Cruz, se nós queremos viver o destino ministerial de Deus para nós, nós precisamos estar aqui, nós precisamos comparecer. Eu queria que, se você atua numa área ministerial, seja apoio, seja ministério de louvor, intercessão, evangelismo, você atua em qualquer uma área dessa, que você se colocasse presente para a sua liderança. Ore agora pedindo a Deus: Senhor, eu quero me arrepender da minha falta de frequência, das minhas ausências muitas vezes não justificadas, ou das desculpas que eu dei, quando na verdade o que estava acontecendo é que eu estava desanimado, onde eu não queria estar na igreja, eu dava motivos para não estar, onde eu estava muito confortável na minha casa, eu não queria estar presente. Eu quero assumir um compromisso com Deus de fazer todo o possível para ajudar a minha congregação a atingir o destino ministerial dela. Querido, eu creio que se a gente se unir num só propósito, poder espiritual é liberado essa noite. Quando a gente se arrepende, Deus zera a conta, sem condenação, sem culpa, mas assumindo um compromisso. Vamos orar pelo nosso serviço agora. Se você puder consagrar as suas mãos a Deus novamente, dizer: Deus, me perdoa pela maneira como muitas vezes eu negociei o serviço na tua casa, onde eu assumi coisas que eu ia fazer e depois eu disse que eu não ia fazer mais, e o Senhor tinha me chamado para fazer. É normal ao longo da caminhada às vezes a gente trocar de ações, de serviços, mas se você abandonou o serviço ministerial que Deus te chamou para fazer, aquilo que tem tudo a ver com você, aquilo que é a sua identidade, aquilo que é o seu destino, não foge do teu chamado, abraça o teu chamado, volta a trabalhar naquilo que você sempre trabalhou. Você era um visitador, você era uma pessoa que liderava as reuniões da célula, fazia aquilo com amor, com brilho nos olhos. Oferece tuas mãos ao serviço de Deus novamente, para que você seja capacitado. Se você abandonou a contribuição financeira na sua igreja, arrependa-se agora, em nome de Jesus, para a gente construir nesse lugar um grande espaço para receber muitas pessoas.
espera-se que a gente contribua financeiramente, que a gente dizime, que a gente oferte com generosidade. Arrependa-se, porque é um sinal de aliança. Quando a gente deixa de dizimar, a gente também está dizendo que isso não é importante. Quando a gente começa a negociar com o dízimo, a gente está esfriando na nossa aliança, no nosso relacionamento com aquela casa. Arrependa-se. Sobre a visão da igreja agora. Vamos orar por essa quarta coisa. Abrace a visão da sua igreja. Quais são as falas, as pregações, os chamados, as direções que a igreja deu, que você sente que você, por não entender, ou por ter um coração crítico, você ficou apontando e você não entrou completamente. Quantas coisas, já foram oferecidas para você viver como visão da igreja, e de repente você ficou naquele lugar de dar desculpas para não se envolver. Faz o teu compromisso com o Senhor agora de ser fiel à visão ministerial. Se Ele te plantou aqui para servir nessa congregação, Ele espera que você vista a visão. Quando as pessoas olham para mim, elas veem a visão de Terra Fértil. Que as pessoas possam olhar para você e ver alguém que representa Jesus em primeiro lugar, mas que está ali ao lado da sua igreja, ajudando a edificar o reino de Deus. E a quinta coisa, eu queria que você se arrependesse, que nós nos arrependêssemos. Se em algum momento o nosso coração rejeitou, ou teve alguma frieza em relação aos pastores da igreja, Cláudio, Luciana, Maninho e Renato, se você não os recebeu como voz de Deus para o seu coração, eles erram, eu erro, eu vou te decepcionar em algum momento, mas isso não anula o fato deles terem uma palavra de Deus para o seu coração. Então que você possa agora liberar o teu coração em relação à tua liderança e falar para o Senhor: Senhor, eu quero voltar a ouvir com alegria os meus pastores. Eu quero ter empolgação em ouvi-los pregar. Eu quero ter empolgação em estar ao lado deles. Chegou a hora de sermos a igreja padrão que o Senhor espera. Chegou a hora dos fracos, dos sonolentos, dos desanimados acolherem a palavra como palavra de Deus, que opera em nós os que cremos. Então nós nos arrependemos, Deus, como igreja, como corpo local, e queremos sim ser um, porque foi para isso que Jesus morreu, para que nós fôssemos um, para que a gente construísse. Ainda faltam 3 meses para acabar o ano. Quais são os sonhos que povoam o coração do Cláudio? Quais são os sonhos que povoam o coração de Deus? Aquilo que nem você sabe. Quem sabe você pensa assim: nem estou esperando mais isso para esse ano. Eu declaro em nome de Jesus que até mesmo aquilo que o Cláudio não esperava para esse ano, de boas surpresas de Deus para essa igreja venham. Eu declaro também que aqueles que se somarem a essa missão com o Cláudio, que eles experimentem na sua vida pessoal também surpresas que vocês não esperavam, porque você andou junto com os sonhos de Deus, você sonhou junto os sonhos de Deus, você sonhou junto aquilo que você não estava nem esperando mais acontecer. Ainda faltam 3 meses para esse ano acabar, e essa igreja pode romper em coisas que você nem imagina ainda. Ampliações, crescimento, conquistas que você nem imagina. Receba em nome de Jesus. Que o teu coração volte a sonhar aquilo que está no coração dos pastores para essa igreja. Eu queria que a gente cantasse mais uma vez esse louvor.
Mas como o pastor Cláudio falou, é para a gente cantar de olho aberto, porque ela é uma proclamação para Deus, para o mundo espiritual, para os nossos irmãos. A gente pode dar as mãos aqui? Terra Fértil Santa Cruz, dá as mãos. Vamos cantar sobre o alto preço que Jesus pagou. Jesus pagou um preço muito caro. Não é para a gente andar dividido. Ele pagou um preço para que a gente fosse um, para que juntos a gente edificasse a casa de aliança, para que a gente construísse para Deus o seu reino na terra. Eu queria que a gente declarasse isso e que você deixasse o amor de Deus fluir através de você. Se enquanto a gente estiver cantando você sentir de pedir perdão para uma pessoa, faça isso. Se enquanto a gente estiver cantando o Senhor fluir através de profecia para que você vá até um irmão e libere sobre aquela pessoa uma palavra de encorajamento, você faça isso. Porque Deus flui. No meio da comunhão eu sinto que há algo para romper nessa igreja nessa noite. Quando a gente anda junto, quando a gente tem o mesmo sonho, a mesma visão junto. Vamos declarar isso? Alto preço? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue. É assim que Ele nos vê, o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos. Tem um custo, ser um dá trabalho, mas nós vamos servir juntos e nós não vamos nos separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Vamos! Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos unidos iremos andar. Amém. Aleluia.
Amém. Amém. Pastor Cláudio. Amém. Falou tudo que eu combinei com você. Glória a Deus. Brincadeira. Ele me perguntou, foi hoje ou foi ontem? Foi hoje de manhã. Ele perguntou, e aí, tem alguma coisa para me orientar, para falar? Eu falei, não. Deixa o Senhor falar aquilo que está no teu coração. E eu tenho certeza que você entrou algumas vezes no meu quarto de oração. Entrou muitas vezes. O Senhor continue te abençoando. Eu tenho certeza que a nossa igreja, a nossa comunidade recebe essa palavra como de Deus, como a palavra de um homem de Deus para a sua igreja. Amém? Você recebeu essa palavra. Eu queria que você levantasse suas mãos e orasse por Felipe e Camila. Eu queria chamar a Camila, Mariana aqui na frente, por favor. Vem cá, Mariana. E eu queria que a gente orasse. Irmãos, todos nós sabemos o desafio desse tempo, sim ou não? Alguns irmãos estão com o bebê no ventre, outros ainda vão ter, aleluia, né? Que a igreja aqui é bem fértil. Mas a gente sabe que nesse momento onde a nossa economia não anda muito bem em alguns aspectos, o Felipe tem agora a missão de sustentar mais 2. Sim ou não? Então tem que ter porção dobrada de bênção, de favor, de oração, de oferta, né? E eu queria que você levantasse suas mãos e orasse sobre essa família. Orasse pelo Felipe, pela Camila, pela Mariana. Qual é o nome dos dois? Pedro e Lucas. Orasse por essa casa, pedindo ao Senhor possa abençoá-los. Amém? Levante sua voz. Vamos, igreja. Levanta sua voz. E libera a bênção, profecia, a palavra sobre a vida dessa família. Vamos, 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 vamos. Levante sua voz, levante sua voz. Senhor, nós abençoamos Felipe, Camila, Senhor, declaramos sobre ele essa casa, a bênção do Senhor. Nós declaramos que a provisão necessária para esse tempo venha se manifestar. Pai, nós declaramos janelas dos céus abertas, Senhor. Nós proclamamos, Senhor, toda liberação de favor, de recursos, de pessoas, de estruturas, Senhor, para trazer o melhor tempo para a casa dele, porção dobrada, porção dupla, Senhor, da tua honra e do teu favor sobre essa casa, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, esses homens de Deus que estão no ventre de Camila. Nós abençoamos Mariana, nós abençoamos essa casa sacerdotal. Esses exemplos, esses padrões de fiéis, Senhor, que eles venham nesse tempo presente recolher, Senhor, toda a semeadura que eles têm feito, não só na nossa casa, Terra Fértil Santa Cruz, mas também em todas as terras aonde o Senhor tem levado a pisar. Nós abençoamos eles, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Obrigado, meus amigos. Glória a Deus. Você recebeu a palavra essa noite? Eu fui muito abençoado, tenho certeza que você foi muito abençoado. Felipe e Camila são amigos, né? A sua família são pessoas muito preciosas para nós. Como o Felipe falou, né? Apresentou todo mundo. Nós temos irmãos da sede, né, que estão aqui. Muito bom ter vocês aqui conosco essa noite. Deus abençoe. Você está nos visitando pela primeira vez também, seja abraçado, se sentir vontade de voltar. Amanhã tem mais, né? Às 19 horas, nós vamos encerrar essa conferência, Casa de Aliança, com o apóstolo Renan de Sá, né? Ele vai estar aqui ministrando, filho do apóstolo Renan, vai estar terminando esse momento, e tem sido muito bom. E eu oro para que o Senhor continue ministrando a nós, nos ajustando esse celeiro para essa grande colheita que ontem foi liberado sobre nós. Amém? Amém, irmãos?
Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pelas construções que o Senhor está fazendo em nós. Obrigado pelos ajustes. Obrigado, Senhor, pelas instruções que o Senhor nos dá essa noite. Nós cremos, Pai, e nós ouvimos a Tua voz e nós queremos obedecer ela na intensidade daquilo que o Senhor precisa e requer desse tempo, em nome de Jesus. Nós não seremos, Senhor, aqueles que vão ser levados por ventos de doutrina, nem por ventos, Senhor, de desânimo, nem por ventos de esfriamento, mas nós seremos a igreja que permanece viva, apaixonada, Senhor, ativada, que amando a Tua palavra, amando congregar, amando fazer a Tua obra. Nós cremos nisso, Pai, e nós te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, guiados e guardados pelo Teu Espírito, Pai, que a Tua paz, que a Tua graça, que a Tua luz brilhe sobre nós, nos direcionando, nos guardando, fazendo com que cada dia mais possamos permanecer perseverantes, Pai, na missão que o Senhor nos deu de conquistar Santa Cruz para o Senhor Jesus. Fortalece, edifica, Senhor, a Tua igreja neste lugar, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de você ir embora, você dá aí 80 abraços, você está liberado, vá em paz, Deus te abençoe. Até amanhã, 19 horas.